Bem, bom dia, bem-vindo. Estão com saudades de mim? Faz uma semana, né? A gente vai precisar correr. Espero que vocês deram uma olhada nas coisas que eu mandei fazer. Sim, sim, ok. E vamos ver, vamos começar. Relações. Esse seria o assunto da terceira parte da nossa primeira unidade. E a gente viu certas coisas na última aula. Então, o que seria uma relação mais ou menos? Alguém? Ninguém? Uma relação o quê? Não, uma função não determinista é uma função não determinista. É isso meio tijoloso, mas para ser função precisa ter duas propriedades, totalidade e determinabilidade. Obrigado, Bledson. Aparentemente, determinicidade não existe essa palavra. Eu sei que não tenho problema com várias palavras que não existem, eu fico usando direito, mas essa eu gostei, determinabilidade. Enfim, então se uma função quebra essa lei, vamos dizer, então não é função, a gente chama ela função não determinista. Agora, se quebrar as duas leis, é uma maneira de pensar em relações. Então, eu posso pensar que é uma relação de A para B, eu posso pensar isso como se fosse uma função, entre muitas aspas, que não é nem total, nem determinista, então não é função. E seria interessante ver um desenho, o diagrama interno. Então vamos botar aqui certos bichinhos, sei lá, A, B, C, D, E, e aqui 1, 2, 3, 4. Agora, se eu botar setinha sem nenhuma restrição, eu posso, por exemplo, já posso não botar nenhuma setinha. Isso seria uma relação? Sim, seria uma relação vazia, vamos dizer, que não relaciona ninguém com ninguém. Não tem mais a obrigação de relacionar todas essas coisas do domínio, entre aspas, mas vamos fazer algo um pouco mais interessante. Vamos mandar o A no 1, e no 2, e no 3. Vamos mandar o D no 2 e o E no 4. Bem, vamos botar mais umas coisas aqui. 5, 6. Ok, então se eu tenho esse diagrama interno de uma relação... agora, uma coisa estranha, a gente vai chamar essa uma relação o quê? Unária ou binária? Binária. Mas se a gente pensar muito como função, seria uma função unária. Ela pega um argumento lá. Mas o fato é que ela relaciona o A com o 1, a gente vai denotar isso assim. Certo? Ou assim. Muito bem, alguém pelo menos estudou. Ou até mais esquisito. Assim. 3 notações. Essa não, eu te peguei isso nessa? Ok, beleza. Então, tem várias notações. Dependendo do caso, a gente vai escolher uma delas. Então, essa vai ser uma relação binária. Bem-vindos. Binária de A para B. Ok. Podemos definir, espero que estudamos isso, o gráfico de R. Nesse caso, nesse exemplo, qual seria o gráfico da R mesmo? O A1. A com 2. O A com 2. O A com 3. D com 2. O que mais? E E com 4. D com 2 e D com 4. E E com 4. O D com o 2. E E 4. E 4. E o E com 4. Ok. Bem, então, quando a gente escreva isso, literalmente é errado, mas se eu entender que eu identifico a relação R com seu gráfico, na verdade vira correto. Então, o A1, esse parzinho, é um membro não da R, porque a relação não é um conjunto, mas realmente é um dos membros do gráfico da R, que realmente é um conjunto. Então, entendemos essa diferença entre relação e gráfico. Em muitos livros, vocês vão ver a definição. Uma relação R entre A e B é qualquer subconjunto do A cruz B. Seria meio... Dependendo do que você quer fazer, podemos considerar essa coisa aceitável ou não.
A ideia é que a relação não é realmente um conjunto, podemos representar uma relação como se fosse conjunto, e a Gilberto vai concordar que isso a gente vai encontrar não na unidade 3, ok? Pois é, mas por enquanto a gente vai fazer isso para todos os objetos matemáticos, vamos representar tudo como conjuntos, mas agora na unidade 1 o objetivo é nos familiar com essas coisas, funções, relações, sequências, tuplas, conjuntos, sei lá, tudo como se fossem tipos primitivos. Então, se a gente escrever uma coisa desse tipo, entendemos que isso apenas quis dizer que a relação R é uma relação entre A e B. Não é que realmente é um conjunto. Quando a gente escreve isso, a gente quis dizer que essas coisas, todas essas são equivalentes. Bem, na maioria das vezes, mesmo que a relação é uma coisa tão geral, a maioria das vezes a gente trabalha com relações binárias, e até pior, entre aspas, o pior, de um conjunto para o mesmo conjunto, como se fossem endomapas, vamos dizer. E nesse caso, obviamente, os diagramas internos que a gente vai escrever, tanto como foi nos endomapas das funções, a gente só vai desenhar um conjunto aqui, ou sei lá, botar certos bichinhos aqui. Gilberto, você está com as minhas notas impressas ou não? Contigo? A primeira vez que você não tem? Tá? Sim. Vou pedir um pouco de ajuda para usar os mesmos exemplos que tenho no meu livro. Então, se eu tenho um conjunto A, eu posso botar aqui certas setinhas. Então, isso a gente entende que define uma relação no conjunto A, que se eu pedir o gráfico dela, espero que vocês vão concordar, seria 1, 2, 2, 5, 6, 7, 7, 6, e 4, 4. 4, 4 e nada mais. Faz sentido? Sim. Bem, alguma dúvida? Nada, ok. A gente viu também, se não me engano, na aula passada, como representar uma relação como um black box. Aí a ideia é que a gente tem essa relação R, e ela tem uma relação binária. Vou falar sobre black boxes para relações binárias, o resto seria a generalização simples. E aqui tem uma luz parecida com aquela que o conjunto tem, e apenas fala sim ou não. Faz sentido? Então a ideia é, se eu pegar, vamos dizer que a relação R é a relação de divide. Então a ideia é que se eu botar aqui o 3 e aqui o 5, ela vai piscar não, e se botar aqui o 9, vai piscar sim. Entendemos essa ideia como black box da relação? Bem, muito bem. Dentro dos valores e retorno booleano. Não, pois é isso que Igor estava dizendo outro dia. Eu não quero pensar que ele pega umas coisas e retorna um objeto. Se falar em retorno booleano, quis dizer que eu penso nessa coisa como se fosse uma função com codomínios booleanos. Vamos pensar em relações, elas têm essa coisa em comum com funções que elas pegam objetos, elas recebem seus objetos como argumentos, mas elas não retornam um objeto, um booleano, não retornam nada, elas apenas viram uma afirmação, uma proposição. É uma diferença meio sutil, mas vale a pena não confundir a terminologia. Bem, então, onde estamos agora? Entendemos como funcionam os black boxes das várias relações. Oi. Daqui a pouco, vou pedir realmente este exemplo lá. Ok. Agora, assim que a gente definiu funções, a gente viu... Espero que vocês estudaram um pouco as várias maneiras de definir relações. O que me importa mais é botando buracos em certas afirmações. E a gente vai botar buracos para substituir objetos. João ama Maria, posso botar um buraco no João, isso já virou uma relação unária. Agora, se eu botar um buraco no Maria também, isso virou uma relação binária. E uma relação, e todas as coisas que a gente aprendeu em funções se aplicam bastante em relações, por isso a gente não vai perder muito tempo com essas coisas. Por exemplo, essa relação aqui, que é uma relação ternária, sim, a congruência, certo? É uma relação ternária nos inteiros. Muitas vezes, muitos exercícios, talvez vocês fizeram isso até em FMC1, foi um exercício provar que essa relação é simétrica da congruência.
Só que simétrica é uma relação binária, essa aqui é uma relação ternária, então não faz sentido falar que ela é simétrica, mas, nesse caso, o que o poeta quis dizer? O poeta quis dizer, seja M natural, ou seja, fixa aqui uma aplicação parcial, lembramos as funções, fixa, bota aqui uma coisa, e agora essa relação virou binária, e essa relação é o que a gente queria provar que ela é simétrica, por exemplo. Para qualquer M que você vai fixar aqui, essa vai ser uma relação simétrica. E também mais umas propriedades que a gente vai ver hoje, um pouco mais tarde. Bem, então todas essas ideias que a gente aprendeu nas funções se aplicam bastante aqui. Bem, agora nas funções, assim que a primeira coisa que a gente quer fazer é como podemos usar esses objetos de tipo função e criar novos, ganhar certos de graça, juntar uns para ganhar outros, e a gente viu o que seria o fogo ou o golfe, sei lá, de funções. Tem duas funções, posso combiná-las para criar uma nova função. E podemos fazer a mesma coisa em relações. Eu quero começar vendo isso. Então a ideia é que tem uma relação R, que vou chamar ela assim, vamos dizer de A para B, ela relaciona objetos do tipo A com objetos do tipo B, e tem uma outra relação, vamos chamar ela de S, que ela também é binária, e ela relaciona o que vocês acham? Muito bem, coisas do tipo B para coisas do tipo C. Minha pergunta é, como poderia combiná-las? Oi, um segundo. Quando você fala que é a relação de A para B... Esse é o modo de falar, certo? Até tenho uma anotação nas minhas notas, abusando bastante da notação de função, botando aqui um setinha assim vazia, quando eu quero pensar que R é de A para B, mas isso não é comum e raramente útil, mas umas vezes ajuda, então por isso botei lá. Então minha pergunta é, como vocês acham que eu vou definir sim, um segundo, antes de chegar lá. Então aqui, vou deixar isso aqui. Então minha pergunta é, o que seria a combinação da... aí a primeira pergunta é, quais vão ser os rótulos aqui? Ela relaciona aqui? Isso faz bastante sentido, né? Bem, e antes de voltar para Agliberto para definir essa operação, essa é uma operação entre relações. Ela pega duas relações, ela cria uma nova relação. Do mesmo jeito que a bolinha foi uma operação entre funções. Bem, vamos dar um exemplo antes de dar a definição. Não sei se eu falei isso nas funções, mas uma das várias maneiras que podemos pronunciar essa bolinha é composição, F seguindo a G, blá blá. Como? Composta, certo? Uma das maneiras de pronunciar a bolinha, não sei se eu enfatizei isso, é D. F de G. Que é meio abuso, porque quando a gente fala F de coisa, a gente entende isso. Mas acho que tem um exercício no meu livro, se não tem, vou adicionar. Relacionar essas duas notações. Mas isso tem a ver com funções. O que me importa é vamos ficar um pouco com essa ideia de D. E nesse caso, se eu tenho, por exemplo, uma relação, vou usar agora vamos ver, child. Quem pode imaginar o que essa relaciona? Quais são os rótulos aqui? Pessoas, certo? E a ideia é que para definir isso formalmente, eu posso dizer que o child XY, estou definindo essa coisa, certo? O quê? X agora o português me irrita porque filho é ambíguo, pode ser tanto child quanto son. Aí eu vou falar, vou escrever filho, parêntese A, filho ou filha de Y, certo? É a mesma coisa com pai. Como? Como? Talvez, concordamos ou não, não sei. Gostei. Fala de novo. Progênio. Vamos deixar assim, mais fácil. Depois eu quero saber disso. Ok. E você tem alguma coisa boa para pai também? Porque o pai também é chato. Como?
Não, aparentemente, eu tenho prole até no meu livro que é errado, aparentemente, porque prole não é filho ou filha, prole é o conjunto dos filhos de uma pessoa. Tem um type error lá por causa do prole. Bem, enfim, não importa o português nesse momento. Então, definir o child assim, vamos... Então, pergunta, o que vocês acham que deveria ser o child composto com ele mesmo? Qual relação seria essa? O avô, Como? o neto, o avô. O neto ou o avô? O neto. O neto, né? Faz sentido? Child de child, tipo filho de filhos, é praticamente... Oi. Nessa definição que você deu aqui, na definição de child, tá certo essa definição? Em qual sentido? Porque é filho de X e Y, X é filho de Y. Ok. Ele quer inverter o Y com o X. Pra mim, vamos supor, tá? O X e o Y seriam pai e mãe, e isso geraria um filho, não? Não, peraí. Vamos criar uma outra child linha, certo? X, Y, Z. Agora essa vai ser ternária. Faz sentido total definir essa também. Por exemplo, Z é um filho ou filha dos Y e Z. Isso quis dizer que o Y e Z tem um filho como filho X. E essa é uma ternária. Tá certo? Sim, X e Y, certo. Ou alguém poderia preferir botar outra ordem, né? Não, isso é questão de gosto, como você vai definir a ordem dos argumentos da tua relação. Oi. E aquela branca bota isso aí, o S ou R? Como? Aqui? Vou voltar nesse ponto, não, vamos deixar assim, vou voltar nesse ponto. Por enquanto, a pergunta é, então, faz sentido isso? Mais ou menos. Então, quero entender o que... Porque pra mim, essa função child, Não, função. tá, Agora resolveu? agora sim. Ok. É uma afirmação, certo? Ok. Uma afirmação entre o X e o Y, essa afirmação, certo? Ok, muito bem. Cuidado, porque a gente usa a notação porque ajuda, mas talvez no início confunde também. Ok. Então, voltando, child, the child, queremos definir a composição numa maneira que isso vai acabar sendo neto, certo? Grandchild, ok. Então, voltando agora para Gilberto ou para qualquer pessoa que queria tentar definir, a pergunta é como vou definir a bolinha para relações e quero uma definição formal, ou seja, quero definir corretamente, sem mexer minhas mãos, assim, sem palavras de rua. Então, sejam R relação de A para B e S relação de B para C. Acabei de falar formalmente, já estou desenhando coisas, mas enfim, esse é o meu contexto da minha definição de bolinha. Ok? E a pergunta é, como vou definir a R arroz, a R bolinha S? E daí? R bola S, DF. Você vai precisar de argumentos, Pronto. certo? Definir. A composição de R bola S. Certo. Então vamos ver. Definimos a X arroz é a relação entre o quê? A e C, certo? A e C definida pela... Eu preciso escrever isso, espero que a gente memorizou isso, probleminha desde funções. E agora? É definida pela. Definir como sendo. Existe um Bzinho em B. Como? Existe um Bzinho em B. Não, vamos escrever tudo, certo? Então, Não posso falar definida para ela, é uma afirmação só. R bola S. Aí se soma em C. Não. Pera. Não posso não, tem type error. Se eu escrever assim, tem um type error. Porque aqui precisa uma afirmação. Essa não é uma afirmação. Que coisa é essa? Você quer descobrir? Que? Não, eu quero definir isso, certo? Mas é um objeto. Que tipo de objeto? Uma relação. Para virar ela uma afirmação, ela precisa de duas coisas. Eu posso escrever ou assim, XY, se eu gosto da notação infixa, que eu mostrei lá, ou eu poderia botar assim.
tanto faz. Vamos escolher essa coisa porque fica mais legal. Ok? Se somente se, o quê? Existe um B, um Bzinho B. Onde? Existe um Bzinho B. Em B, certo? Tá o quê? Então, aqui. X, um pazinho X e B X. pertence a R. Olha, um segundo. Como a gente já decidiu notação em fixa, vamos ficar com notação em fixa, ok? Então, X, R, B, Bzinho. Aham. I, I. Y. Bzinho, Bzinho, S. S, Y. Y. Ok. Bzinho, S. Certo, então se eu quero ver isso como o que está acontecendo dentro dessa caixa, você tem essa, vamos ver, você tem uma relação R de A para B, e você tem uma relação S de B para C, e você quer criar uma relação de A para C, então você está embalando toda essa caixa, criando uma nova caixa aqui perto, que essa é de A para C, e a ideia é que você pega um certo xzinho aqui, você pega um certo yzinho aqui, e vamos ver, aqui vai piscar uma coisa, sim ou não, e aqui vai piscar uma coisa, sim ou não, mas se botar apenas um y aqui, um x aqui, nada vai acontecer dentro aqui, nem aqui, porque para piscar elas precisam mais argumento aqui. Então o que acontece? Estou procurando para ver, será que existe aqui um bezinho tal que, botando esse bezinho aqui, as duas vão dizer sim? E se existe esse bezinho lá, então essa vai dizer sim. E se não existe esse bezinho, então essa coisa aqui vai dizer não. Então, essa operação seria como se fosse um OR, um SHOR, na verdade, não? Não é. Podemos definir uma coisa parecida com disjunção, conjunção, complementos, tal. Vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer, mas não. A gente fala que o x relaciona com toda essa coisa aqui é arroz, certo? Certo. Então o x relaciona com arroz, com y. Não, o x relaciona com y através da arroz, ou seja, a relação arroz é satisfeita por x ou y se existe um certo bichinho aqui, tal que você pode conectar eles e aqui dar sim, assim lá. E se eu ver isso lá no child, vai dar certo. Tenho vários exercícios que sugiro praticar para entender a composição. Agora quero voltar no que Vitor falou, porque ele falou um segundo. Ele falou, ei, peraí, isso não deveria ser esse bolinha aqui? Aí, por que Vitor falou isso? Humberto definiu assim? Ok. Bem, preciso avisar, não é padrão a ordem da composição. Em funções é padrão. Quando você vê fog, é sempre que a G vai ser chamada primeira e depois a F. Se você ver essa notação, se você vir, né? Se você vir, obrigado. Se você vir essa notação, também é padrão, quer dizer que primeiro a F, depois a G, essa é influenciada pela programação, aquele semicolon de várias linguagens. Nas relações, infelizmente, se você abrir um livro sem ver a definição que ele está usando e você ver esse objeto, não tem como saber se é assim ou se é assim. Agora, a vantagem que tem essa notação é que fica bem natural. Você bota um argumento aqui, quando você desenha em fixa, um argumento aqui, então basta só dizer que aqui faltou um bezinho. Exatamente a mesma coisa que acontece na fog de x. Essa ordem é natural porque isso é f de g de x. Nas funções a gente bota os argumentos na direita, então por isso essa notação faz sentido. Quando eu escrevo relações binárias, eu boto os argumentos nos dois lados. Faz bem mais sentido usar então essa ordem do que a ordem de Humberto. Só que Humberto vai chegar aqui e falar, peraí, porque se eu quero definir as funções como casos especiais de relações, e realmente podemos fazer isso, porque no final das contas a gente viu que a relação é uma coisa mais geral, então alguém poderia ser, então função é uma relação de A para B, tal que ela tem essas duas propriedades, de totalidade e determinabilidade. E nesse caso, então, se eu tenho duas relações, F, que essa é de A para B, e uma G, que ela é de B para C, agora a minha notação vai ficar meio confusa, porque
se eu quero compor elas como relações, eu vou escrever assim, e ela vai acabar sendo a composição que eu conheço, mas se eu quero compor elas como funções, se eu ver elas como funções, aí eu ia escrever gof. Certo? Mas, em geral, as duas notações são comuns. Aqui a gente vai ficar usando essa a ordem. E também a gente não vai nos preocupar de definir funções como relações até a unidade 3. Então, vamos esquecer essa ideia que funções são relações. Não são relações, são outro tipo de coisa. Relação, outro tipo de coisa. Função, outro tipo de coisa. Tupla, conjunto, sei lá o que. Todas essas são tipos de coisas diferentes, por enquanto. Já, mas se eu falar, o pai do filho vai ser a mesma coisa que o filho do pai? Não, pai de filho não é a mesma coisa de filho do pai. Não, mas eu posso falar, no caso, né? É isso que você está dizendo. Eu posso, mas é diferente. Não, peraí. Vamos fixar uma ordem para definir esse objeto, o R bolinha S, certo? Agora que eu tenho isso, se eu falar, vou escrever coisas mais específicas. Daughter, de father. Essa relação, eu quero comparar com essa. Faz sentido? As duas são definidas, falam algo. Por quê? Para essa definição. Faz sentido? Então, mas são relações diferentes. Pode pensar para ver se realmente qual a diferença. Bem, perguntas, dúvidas? Agora. Eu posso fazer. Eu sei que você falou que são coisas diferentes, funções, relações. Ok. Mas, pelo que eu percebi, para a composição de relações, para que esse desenho exista, é tipo o condomínio. De quem? E entre aspas o condomínio, certo? Ok. Entre aspas. O condomínio de. Isso. Tem que ser igual ao domínio de S. Ok. Isso seria errado ou infeliz? Não, para definir a composição de relações, eu falei, sejam relação R entre A e B, e S relação entre B e C. Então isso já deixei claro que esse Bzinho aqui tem que ser igual, porque eu não falei B, B'linha C. Então, já no contexto, para ser definida a bolinha, eu preciso começar com esse contexto. Qual é esse contexto? Duas relações binárias e três conjuntos A, B, C, tais que a primeira é de A para B e a segunda é de B para C. Tá certo. Então, por isso que child, composição com child É definido. é definido. Porque tudo aqui, os três conjuntos são iguais ao conjunto P de pessoas. Certo? Mas você poderia combinar outras coisas. Tem uns exemplos no meu livro onde, por exemplo, tem uma relação read, que é uma pessoa leu aquele livro. É uma relação entre pessoas e livros. E também uma coisa, vamos ver esse exemplo porque é bem ilustrativo. Então, se eu tenho essas duas relações, queria alguém me ajudar aqui a escolher os conjuntos certos. Uma é a read, XY. A outra é author, XY, e a outra seria, como? Contains, eu estou falando de que contenha uma palavra, certo, ok, bora lá. Contains, sei lá, o Bzinho de book é uma palavra W. E author, eu vou usar aqui o A do livro B, é da pessoa X, o livro Bzinho. Então, essa coisa quis dizer, no jeito que eu estou definindo essas, porque eu gosto de definir assim, mas não tem errado, é correto aqui. O X lê o livro B. Ou seja, essa relação aqui é uma relação, vou escrever assim, desse jeito. O tipo dessa coisa seria a relação entre quais objetos? Quais tipos? Vamos dizer, quais conjuntos? Pessoas e livros, certo? Essa aqui, vou misturar todas as notações aqui para confundir vocês. Essa coisa aqui seria uma relação de... Muito bem. Livros, certo? E... Tá, não tem... poderia falar. Livros para palavras. Vamos ver que o W é o conjunto de todas as palavras.
Nunca escrevem uma coisa assim, tão inconsistente na anotação, tá? Isso é aqui, nunca. As três anotações são úteis, mas não é para botar as três no mesmo canto como eu fiz aqui, tá? Bem, mas então entendemos essas coisas aqui. Agora a pergunta é, o que significaria se eu compor certas coisas delas? E quais são componíveis? Obrigado de novo. Quais eu posso compor mesmo? Author contain, certo? Posso compor ela, certo? Aí, não, author contain, certo? A red contains também. Então, por exemplo, vamos ver. O red bolinha contains. Vou escrever agora XY. Na verdade, como eu usei a outra anotação, vou botar aqui. O que isso quis dizer? Essa afirmação afirma o quê? Como? Não alguém. O X. Palavra Y, certo? Ou seja, isso afirma realmente que existe então um certo livro, tal que o X leu aquele livro e aquele livro contém aquela palavra. Faz sentido a ideia de compor assim? Ok. Vamos compor mais uma. O author contains. Vou misturar agora, só para confundir. Essa afirmação afirma o quê? O autor X, o livro que tem que conter a palavra Y. O X escreveu um livro em qual livro aparece? Em qual, tá certo? Ok. Aparece a palavra, não aparece sem a palavra Y, obrigado. E o que mais é componível aqui? Como? Os três, como? Peraí. A bolinha é uma operação binária. A gente precisa, na verdade, nos preocupar para ver se eu consigo, se ela é... Como? Agrupa dois e deixa o terceiro autor separado. Então, uma pergunta que faz sentido nos perguntar é se, em geral, esse é sempre igual com esse. E para responder nessa pergunta, eu preciso lembrar o que significa igualdade em relações. A gente viu isso na última aula. Quando vou chamar uma relação R a mesma com a relação S? Mas elas só no mesmo conjunto. Como? Quando ela aponta no mesmo conjunto. Aponta para o mesmo conjunto? Para o mesmo conjunto. Não vimos tipo uma relação de A para B é igual a relação de C para D. Se satisfaz a simetria. Se satisfaz o quê? Satisfaz a simetria. Isso não entendi. Se elas... Uma ideia, então, acho que o que eu queria falar é falar que somente se os gráficos são iguais. Mas isso vai entrar também naquela questão de religião, porque espero que vai ser claro como exemplo o que eu quis dizer. Vou apagar essa coisa aqui. Então vamos lá. Eu prefiro definir a definição. As relações R, S, as duas vou considerar de A para B, são iguais se e somente se para todo X no A e para todo Y no B. O que acontece? X, R, Y, se somente C, Muito bem. X plus Y. Ok? Agora, se eu tenho essa ideia, vai acabar sendo exatamente a mesma coisa de conjuntos, porque o que significa isso? Quis dizer que o XY pertence no gráfico de R, e isso quis dizer que o XY pertence no gráfico de S. Mas olha, se dois conjuntos satisfazem isso, isso quer dizer que como conjuntos, subconjuntos do A cruz B, eles são iguais. Ok, fala. E se o S não for de A para B, do C para D? Aqui entra essa questão de religião. A ideia é melhor pensar isso como uma caixa preta e ver se você consegue demonstrar um comportamento diferente. Existe alguma testemunha, ou seja, dois caras, que se eu botar no R vai falar sim, e se eu botar os mesmos dois caras no S vai falar não? Se você consegue achar esses dois caras, com certeza são diferentes. Bem,
Agora voltando para compor coisas. Então é uma pergunta que é um exercício fácil para fazer, né? Não se preocupar com isso. Para escrever todo o enunciado desse teorema seria como? Sejam A, B, C, D. 4 conjuntos, certo? Porque eu tenho 3 relações. Tais que E é que S tem relações, tais que A é uma relação de A para B, A S de B para C, até de C para D. E a pergunta é se eu posso provar isso ou não. Ou seja, a bolinha continua uma operação associativa nas relações. E não é tão difícil ver que ela realmente é associativa. Vamos fazer o esboço da prova. Vamos pegar um aleatório bichinho aqui, X e W, certo? Agora a pergunta é, se o X está nessa relação com W, o que eu ganho? Pela definição de bola, e qual bola? Existe um? Existe um Zezinho pertencente a C. Muito bem, um Zezinho no C, certo? Gostei de tudo aqui. Certo, usando essa definição, então, eu ganhei um Zezinho tal que o X roça com o Zezinho e o Zezinho T com o Wzinho, certo? Agora, por causa disso, eu vou ganhar um Yzinho e agora vou só mudar as parênteses nas conjunções e vou chegar no outro lado. Essa é praticamente o esboço dessa prova, não é nada complicado. Ou seja, a bolinha nas relações é associativa e isso é o que me permite apagar essa parêntese aqui, enfim, e escrever apenas R bolinha, S bolinha, até a mesma coisa como as funções. Ok, mas a pergunta é, o que mais eu posso compor aqui? O autor e Rick Não. Porque eles, não sei, dá para entender? Não tem os, vamos dizer, domínios compatíveis, porque você vai compor com red de author ou author de red? Nas duas, o livro parece na segunda posição. Para compor elas, você queria o livro na segunda de uma e o livro na primeira da outra. primeira com a última. Como? Não, essa a gente já compôs aqui. Compus. Compõe ela com a segunda. Essa com essa? Compõe as duas com a segunda. Espera aí, o que significa compor as duas? Primeiro eu vou ter que compor essas duas. Certo. Mas como vou compor essas? Você já fez isso ali, ó. Não tem read author aqui. Não, ele contém. Não, essa você consigo. Isso aí, Certo. composto com o autor. Mas ele é de pessoas para palavras e o contains não é de palavras para algo, é de livros para palavras. Faz sentido isso ou não? Qual seria, vamos lá, se eu quero escrever qual seria que tipo de coisas botou aqui? Pessoas. E aqui? Palavras. Mas o contains quer livros. E sai aqui palavras. Não sai mais de palavras. Então, não posso botar eles porque aqui tenho... desculpa, eu confundi aqui. Pronto. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Você compôs read com contains. Certo? Eu criei uma relação de pessoas para palavras. Beleza. Certo. Aí agora compôs isso daí com o autor. Com o autor. Para compor isso, o author precisa ser de palavras para uma coisa. Mas o author não é de palavras, é de pessoas. Então aqui, faz sentido? Certo. Na frente. Se eu botar na frente, eu tenho o mesmo problema. Porque o author é de pessoas para livros. Faz sentido? Bem, mas o que a Gilberto quis dizer pega o author e vire assim. Não é? Porque se eu pegar o author e virar assim, agora virou componível. Não é questão de simetria, porque para definir uma relação simétrica, precisa ser uma relação de A para A, no mesmo conjunto. Agora não é. E mesmo se fosse, será o child, que é uma relação de pessoas para pessoas, não é simétrica. Eu sou filho da minha mãe não é meu filho. Então, não é uma coisa necessária assim. Mas,
Vamos então definir uma operaçãozinha muito simples, que seria a reversa de uma... Como? Reflexão? Não chamamos reflexão. Podemos chamar ela de dual ou de oposta. Eu vou gostar de oposta, vou denotar ela desse jeito. Quero definir essa relação. Dada uma relação R, de A para B, vou definir essa relação que vai ser de onde para onde? De B para A. De B para A. E como vou definir essa coisa? Eu vou falar, ei, o X faz isso com Y. Muito bem. Com X, muito bem. Certo? Em muitos livros, a notação que é usada para isso é essa, R-1. Eu optei para um motivo bem matemático mesmo, não usar essa notação, porque dá para enganar. Essa notação não parece inversa de coisa. Certo? Só que tem um exercício, vale a pena tentar isso, provar que essa não é a inversa da operação bolinha. Ou seja, dá para entender a afirmação que eu falei ou não? Porque, bem, então vamos lá. A bolinha, nas relações, é uma operação binária. Faz sentido perguntar se ela é associativa. Ela é, a gente provou isso. A gente fez um esboço da prova, pelo menos. Faz sentido perguntar se ela é comutativa. Não é. Quase nenhuma bolinha vai ser comutativa. Outra coisa que faz sentido perguntar é se ela tem um elemento neutro. O que significaria uma identidade, como a gente fala? O que significaria isso? Tem identidade, se é somente se, existe relação, vamos chamar ela de I, tal que o R bolinha I é igual a R, e também o I bolinha R é igual a R. A pergunta é, será que tem? Existe alguma relação que se eu compô-la com a R, vai ser a mesma coisa com a própria R? As funções a gente viu que tem a identidade, tem a esquerda e a direita, são separadas lá, certo? A igualdade é uma opção boa. Os três candidatos razoáveis aqui são os seguintes. A identidade, que o Vitor falou. Qual a identidade? A identidade vai depender do tipo como é definida, mas a gente entende vamos chamar ela de EC. Y, se é somente se, ou X é igual com Y, tá? Então, uma opção seria considerar a identidade uma opção muito boa, igualdade, desculpa. A outra opção seria... A reflexiva? Não, peraí, reflexiva ou não reflexiva são propriedades de relações binárias. Não posso falar, vamos tentar a reflexiva. Tem muitas relações que são reflexivas. É um adjetivo para descrever certas relações bonitas, vamos dizer. Uma outra relação que talvez faria sentido considerar é a true, não sei como vou chamar ela, aquela que qualquer duas coisas, não, sem nem olhar quais são os argumentos, sempre fala assim. Ou a false, que qualquer dois argumentos que ela pega sempre fala não. Então tem três candidatos, Vitor já deu quase um spoiler lá, de qual seria a identidade, mas enfim, deixa isso como uma coisa para provar. E agora que a gente realmente viu que tem uma identidade, cuidado, porque o que seria o inverso da R? O que seria o bolinha inverso da R? Seria aquele objeto que se eu operar com o R vai me dar a identidade. Só que, deixa esse exercício para ver que se você pensar erroneamente que isso é inverso, você consegue achar relação R onde essas coisas não são identidades. Então, por isso que não gosto da notação com -1, porque dá para confundir. Em geral, -1 a gente bota no inverso de uma operação e isso não é inverso. Bem, mas pelo menos a gente já viu duas operações para construir novas relações. Uma unária para qualquer relação R binária. Desculpa. Essa coisa é uma operação unária. Só precisa de uma relação binária para operar. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ok, então a R é uma relação binária. Então você pode aplicar esse operador unário para ela e só vira as setinhas do outro lado, não faz nada mais. Ok, e a outra que a gente viu é se você tem duas binárias que concordam no conjunto do meio, você pode compô-las e criar a R bolinha essa. Ok, podemos, se eu tenho uma relação R e uma relação S, eu posso criar a R ou S
de XY. O que vocês acham que seria isso, na definição disso? Não é muito difícil imaginar. Eu posso denotar isso tanto assim quanto assim. Sim. Vou chamar isso a R, a disjunção da R e da S. O que seria isso? Ih, não, aqui não precisamos nada. Sim? Muito bem. X é Y ou SY. E similarmente eu posso botar a conjunção e até a complemento, vamos dizer, ou não R, certo? Ok. Então temos várias maneiras de criar novas relações. Bem, o que eu quero identificar agora são certas propriedades que relações podem ter. A gente viu umas na aula passada, e precisamos ver mais. Então, vamos começar. A primeira coisa que quero ver sobre tudo que eu vou falar agora tem a ver com relações binárias num conjunto só, de A para A, tá? Então, relações binárias num conjunto. Esse num conjunto quer dizer que são de um conjunto para o mesmo conjunto. Ok. Então, a primeira coisa que ver é sobre reflexão. Pode ser que uma relação relaciona todos os membros com eles mesmos. Nesse caso, eu vou chamar ela de reflexiva. Então, uma relação binária vai ser reflexiva se somente se todos os membros são relacionados com eles mesmos. No outro extremo é quando uma relação não relaciona ninguém com ele mesmo. E nesse caso, eu vou chamar ela irreflexiva. Agora quero alguém aqui dar as definições formais. Vamos considerar que a relação binária é num conjunto A, certo? Ok. Para todo Azinho, pertencente a A. Certo, eu vou chamar ele Xinho, continua. Xzinho é X. Muito bem. Implícito, então, cada coisa que eu deixo aberta para tudo, certo? Aqui existe esse, aqui tem esse para tudo, tá? Bem, irreflexiva seria o quê? Para todo Xzinho, pertencente a A. Sim? X X não erre com X. Isso posso escrever ou assim, é uma notação meio comum, ou não é o caso que o X erre com X. Agora, cuidado, porque se eu falar que seja R uma relação que é tal que ela não é reflexiva, o que eu posso concluir? Pois é, cuidado, um erro meio comum, pensar, então é reflexiva. Não, a negação de reflexiva não quis dizer isso. A negação de reflexiva quer dizer o quê? Existe pelo menos um cara que faz o quê? Que não se relaciona com ele mesmo. Perfeito. Então aqui, esse é um exemplo perfeito de uma relação que não é nem reflexiva, nem irreflexiva. Qual testemunha que ela não é reflexiva? O 3. Escolhe mais um, diferente do 3. O 2, ok? Só porque o 3 é demais sozinho. Certo? Não. É legal. Quais são os testemunhas, na verdade, todas as testemunhas do fato que ela não é reflexiva? 2 e 3. Todos exceto o 4. Qual a única testemunha que ela não é irreflexiva? O 4, certo? Beleza, então se eu apagar essa setinha aqui, ela já virou uma relação irreflexiva. Vou botar ela de volta, beleza? Então, sobre reflexão, essas são as ideias, reflexiva ou irreflexiva. E cada uma das negações delas que são duas propriedades diferentes. Ok. Sobre a simetria, sobre a espaço simetria, temos várias possibilidades também. O que quer dizer simetria? Simetria é se a ordem importa na comparação que você faz. Então, no child, como falei, com certeza não uma relação simétrica, porque outra coisa é falar que x é filho de y, outra coisa é falar que y é filho de x. Isso é muito bizarro. Enfim, acho que dá para entender. Então, as opções... A ordem dos argumentos não importa. Se a ordem dos argumentos não importa, é simétrica. Quer dizer que ela não olha na direção. Então, vamos lá ver as possibilidades. Vou escrever aqui. Que temos aqui é simétrica. Se eu vou
consegui escrever isso corretamente em português. Simétrica, assimétrica. E uma coisa mais legal, antissimétrica. Antissimétrica. E agora quero alguém definir essas coisas. Vamos ver. Eu vou dar uma introdução primeiro de novo. Simétrica quer dizer que não importa a ordem que ela recebe os argumentos. Assimétrica quis dizer que se ela relaciona dois caras numa certa ordem, com certeza ela não relaciona esses caras com a ordem oposta. Então, assimétrica não quis dizer não simétrica, é uma coisa bem diferente. E como? A não simétrica seria a antissimétrica. Não. Em geral, a gente não ia introduzir uma palavra como essa aqui, muito chique, antissimétrica, apenas para falar não simétrica. A gente pode falar não simétrica, pronto. Então, antissimétrica é uma outra propriedade. A antissimétrica seria uma relação que fala, ei, se ela relaciona esses caras assim e esses caras assim também, é apenas porque eles são o mesmo cara. Então, essas três coisas quero definir formalmente. Quem vai tentar? Simétrica. Ok, para todo x, para todo y, certo? X é X é É igual. X somente C. Quero discutir isso. Alguém falou se somente sim, alguém falou só implica? E outro falou igual. X somente C. Qual seria o que eu vou botar aqui? X somente C. Ok, vamos votar ou não? Não, vamos votar não. Se eu tenho isso, se eu sei que para todo x é y, o fato é que o x é com y implica que o y é com x, agora como posso concluir que é a outra direção também? Eu sei isso para todos e para todo y, então só troca os para todos. Então aqui não preciso a outra direção. Mas Bem, não tem nada de colocar. como? Não era errado colocar. Para todo x e para todo y, não, seria também não, mas não faz sentido. Sei. A mesma coisa quando eu tenho, por exemplo, x igual a y, implica uma coisa, em geral essa direção vai ser quase sempre aquela que não vou botar. O que seria mais impressionante seria a outra. Poderia dizer que o inverso seria algo, já que ela implica. Não é que é óbvio, é que... Porque, vamos ver, aqui eu tenho para todo x e para todo y, isso acontece. Se o x é y, então o y é x. Certo? Agora uma pessoa vai falar, ei, posso trocar esses dois? Mas trocando esses dois é a mesma coisa que trocar esses dois. E os quantificadores consecutivos do mesmo tipo são sempre trocáveis. Então, se eu tenho isso, eu tenho esse também, então ganhei outra coisa também. Fala. Você dizer que era igual a inversa? Equivalente. Equivalente. Equivalente, o que você quer dizer com inversa? Entendi, 6 into Sim, é simétrica. Então, um exercício para pensar seria, será que eu posso, em vez dessa definição complicada, sei lá o que, exercício isso? Posso dizer que é simétrico, posso definir isso assim? E agora, cuidado, essa é igualdade mesmo, porque eu estou falando faz sentido pensar nisso. Bem, então simétrica foi aquela que o x, r, y implica o y, r, x. Assimétrica. Ok. Não que não implica, é diferente. Implica que não é o caso, implica que o y não é r com x. Certo? Que não é ok. E antissimétrica? Implica que x igual a y. Muito bem, ok. Então, temos tudo isso aqui. A terceira família de propriedades que quero... Então, isso tem a ver com a reflexão, lá tem a ver com simetria, e agora vamos ver coisas que têm a ver com transições. Toda antissimétrica é flexível. Todas essas perguntas, vocês precisam pensar em casa e resolver. São todos exercícios e é só assim que vocês vão praticar essas coisas. Então, são todos simples e, em geral, o que você precisa tomar cuidado é uns casos vácuos, como a gente fala. Mas se alguém não conseguir resolver esses exercícios, seria bom mandar no grupo e a gente conversa. Bem, a outra coisa, então, tem a ver com transições. O que quer dizer transições? Transições quer dizer que, se é o caso que certas setinhas
implicam a existência de outras setinhas. A coisa mais padrão nesse caso seria a transitividade. Seria, no caso aqui desse conjunto A, 1, 2 e 5. Seria Transitiva. Estou falando os adjetivos aqui, não as propriedades. Transitiva. O que tu falou? Seria no caso desse A, o 1 relacionado com 2 e o 2 com 5, então o 1 seria relacionado com 5. A transitiva quer dizer que cada vez que você tem uma setinha aqui e uma setinha lá, necessariamente você precisa essa setinha também. E a circular é o 4. A circular... Não. Peraí. Transitiva, vamos definir transitiva formalmente? Se X é relacionado a Y e Y Ok. relacionado a Z, então X é relacionado a Z. Implica XRZ. Às vezes, quando temos uma conjunção, posso juntar tudo isso aqui. E isso não é nada estranho, a gente faz isso o tempo todo. Por exemplo, a gente escreve coisas desse tipo. Isso quer dizer que X relaciona com 3 com isso e o 3 relaciona com isso. Mas a gente usa essa notação principalmente quando sabemos que a nossa relação é transitiva. Ok? Então é melhor evitar isso porque isso já está meio implicando que o X vai para lá. Beleza? Então, se cada vez que o X é com Y e o Y é com Z, isso implica o X é com Z. A circular é aquela que é circular, como? Se o X Relacionado com Y e Y relacionado com Z implica em Z relacionado com X. Muito bem. Faz sentido o nome? Então aqui, se eu quero transformar essa relação para não transitiva, mas circular, eu ia botar essa setinha nessa direção, certo? Como? Ok. Outra possibilidade que tem aqui, tem várias. Euclidiana, por exemplo, tem left e right Euclidean. Não vou dar essas definições. A ideia é que se você tem um bichinho desse objeto, essa seta e essa seta, então você pode concluir essa. E a outra seria se você tem essa seta e essa seta, você precisa a outra e por aí vai. Tem várias propriedades. Aquelas que nos importam, na verdade, mais são a transitiva, a simétrica, a antissimétrica e a reflexiva. As 4 mais que a gente vai estudar mais. Mas vale a pena brincar com as relações, os exercícios que eu tenho, porque... como? A total? Também é outra coisa de ser total, que é parecida de... Se ver ela como função, seria ser total. Ou determinista, como função. Tem várias propriedades que é bom praticar com essas coisas para ver que a gente pegou o jeito de usar as definições para provar coisas. Mas a gente não vai estudar muito essas. Se ela é transitiva, simétrica e reflexiva. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, paciência. Bem, então entendemos essa ideia. Agora, quero ver o que acontece, antes de chegar lá, quero falar sobre os fechos, a ideia de fecho. Os fechos são também operações que a gente faz em relações, ou seja, a gente começa uma relação, R, e a gente quer fechar essa relação sobre uma certa propriedade. O que significa fechar um conjunto sobre algo? É tipo você completar para que... Esse completar, a ideia é que você começa com uma coisa e quer aplicar as coisas que você deseja satisfazer, sem sair e ver que... Tá, vamos ver um exemplo melhor. Começa então com esse exemplo. Na verdade, eu queria a tua ajuda, Gilberto, me dar o exemplo que eu tenho lá nos fechos. Tenho 7 ou 8 membros? 8. 8 membros? Nossa. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não vai dar certo porque... Vamos ver. Que setinhas eu tenho lá? Você tem o 2, o 4, o 5, o 6 para eles mesmos. O 2. Isso. O 4. Sim. O 5. E o 6 para eles mesmos. Ok. Aí de 1 para 2. 1 para 2, certo? 2 para 1. 2 para 1. 5 para 8. 5 para 8. 6 para 7. 6 para 7. 8 para 6. E só.
Só, ok, perfeito. O que é legal sobre esses exemplos de relação é que não é nada dessas coisas. Não é as coisas que me importam, que são transitiva, simétrica, reflexiva, pronto. Então vamos primeiramente, o que seria pegar o fecho reflexivo dessa? A primeira coisa que preciso me perguntar quando... então, eu tenho uma propriedade na minha mente, por algum motivo eu gosto dessa propriedade, reflexividade. E a ideia é que quero transformar ela num jeito mais econômico possível para uma relação reflexiva. Então a primeira pergunta que eu preciso sempre perguntar é: será que ela já é reflexiva? Aí ela não é. Quais são os problemas aqui? O 3 não está para ele mesmo, o 7, o 8 e o 1. E 1, certo. Então, eu poderia falar: ei, então, vamos adicionar as coisas que necessariamente precisam ser adicionadas, que nesse caso são 8. Sim, são 4 setinhas. Sim. E agora vou fazer a mesma pergunta. Ok, botei essa setinha. Será que ela é reflexiva? Sim. Aí esse seria o fecho reflexivo, ok? Mas é importante entender que as setinhas que vou botar são apenas as necessárias. Alguém poderia dizer: ei, bota a setinha também. Ela continua reflexiva? Sim, continua reflexiva, mas essa setinha aqui não tem nenhuma justificativa boa. Ela ficou assim bem donada. Não quero essa setinha não. É dispensável. Exatamente. Então eu quero apenas as necessárias. E eu quero botar elas de uma maneira justa. Então, esse seria o fecho reflexivo da... O fecho reflexivo seria 1, 3, 7, 8? Não. O fecho reflexivo é essa relação. Certo. Então, o fecho reflexivo... Se relaciona com ele mesmo. Comecei com uma relação R e agora vamos chamar ela de Rzinho, de reflexivo. É uma nova relação binária no mesmo conjunto, só que possivelmente tem mais setinhas. Em geral, os fechos ganham mais setinhas, eles não apagam setinhas. Ok, vou apagar essas novas, então vamos voltar no exemplo inicial. E agora a pergunta é: qual seria o fecho simétrico? Vamos lá, antes de nada, eu preciso me perguntar: será que essa é uma relação simétrica? Não é, qual o problema? Fale. Vamos voltar na reflexivo. Qual foi a pergunta então? Não, seria o R e o R0, né, no caso. O R... O R0... Não, que o R0 seria ele mesmo. Eu não entendi o que significa R0. O que seria R0? Seria a função que cada elemento dele se relaciona com ele mesmo. É reflexivo, reflexividade provavelmente. Não, agora entendi. Então o R0, a gente vai contar logo depois. Quis dizer a 0S uma iteração do R. Você quis dizer isso? A gente vai definir daqui a pouco, a gente nem sabe o que é isso, certo? Por enquanto. Mas o R não vai ser o R0, porque o R0 não tem nenhuma dessas setas aqui, só tem os buraquinhos lá, aqueles redemoinhos. Então, o fecho reflexivo dela não é o R0. É só para você pensar que seria isso. Certo? Todos que já tinham junto com isso. Mas vamos continuar com o próximo fecho, que seria o simétrico. Então, o que falta aqui? Falta do 6 para o 8, do 6 para o 7. Do 7 para o 6. Do 7 para o 6 e do 8 para o 5. Pronto. Então, se eu adicionar essas três, agora eu vou perguntar de novo. Será que agora ela é simétrica? Sim. Sim, é simétrica. Então, esse seria o fecho reflexivo da R. É importante entender, eu não sei porque isso é um ponto controversial, eu nunca entendi a dificuldade nesse ponto. Um segundo, o fecho de uma relação é uma nova relação, no mesmo conjunto, que em geral tem mais setinhas, nada mais. Ok, fale. No caso, se ela continuasse com o fecho reflexivo, 3 fosse reflexivo. Espera aí, se eu quero pegar o fecho reflexivo dessa, é isso? Não, ela já não tinha fecho reflexivo, ele está para ele mesmo. Então, é uma pergunta que também é exercício. É razoável perguntar se, fechando uma relação com várias propriedades, a ordem de fechamento se importa ou não. Então, se eu começar com essa A aqui, pegar primeiro o fecho reflexivo, e depois pegar o fecho simétrico do fecho reflexivo. E outro cara, pegar o fecho simétrico e depois pegar o fecho reflexivo dela. Vai ser a mesma coisa. Nesse caso é fácil ver que é verdade, onde fica meio interessante com a transitividade.
e isso tem a ver com o nosso plique, então vamos deixar para lá. Agora, se eu quero pegar o fecho reflexivo dessa, seria adicionar aqui, aqui e aqui, aqui, e pronto, certo? Então, nesse caso, é muito fácil ver que realmente a ordem desses dois fechos não importa. Ok, voltei para a minha coisa inicial, agora vamos ver o fecho mais interessante, que é o transitivo. Certo. Aí, o que seria o fecho transitivo? Vamos ver. Primeira pergunta é, será que ela é transitiva? Não. Ok, o que falta aqui? Vamos ver. Para qualquer... Eu vou cobrar, então. Primeiro, Henrique, você afirma que o 7... Qual falou? 8%. Henrique afirma que essa está faltando, mas agora quero cobrar ainda mais, quero ver por que está faltando. Porque se o 8 está relacionado com 6 e o 6 está relacionado Pronto. com 7, então... Isso já é. Então, a resposta de Henrique é, ei, porque tem essa coisa aqui e essa coisa aqui, por causa das duas azuis, você seria obrigado a botar essa. Então, bota essa também. Agora... Tá faltando ainda. Tem uma mais ainda. Então, a pergunta é, será que ela é reflexiva ou não? Por quê? Falta 5 por 6. O 5 por 6 É pela método justificativa. não é a mesma? Essas... É do 5 para o 8 e do 8 para o 6. Então, o 5 para 6 está sendo obrigado... Eu não vou colorificar os gestos, então vamos prestar atenção no momento. O 5 para 6 é por causa dessa e dessa. Certo? Por causa de 5, 8 e 8, 6, você é obrigado ao 5, 6 também. O que mais falta? Na verdade, essas que estou adicionando, eu quero botar elas vermelhas. E todo o resto eu vou deixar preto. Opa, qual foi? Tá certo, é 5 para 6. 5, essa? Isso. Ok. Me permitem pintar as outras, deixar elas pretas? Só queria enfatizar que para as setinhas que eu vou botar, eu quero elas vermelhas, eu quero justificativa quais são as duas que brilham. Okay. O que mais falta aqui? Como? O 5, 7? Não. Sim. Vamos deixar isso porque... Para poder fechar a transitividade. Concordo, só que nesse momento eu estou olhando apenas nas pretas. Vamos voltar nesse ponto daqui a pouco. Então, vamos dizer que as vermelhas são... Eu prometi que vou fazer isso daqui a pouco, mas por enquanto não estão lá. Então, o 5, 7 ainda não tem motivo para ser adicionado. O que mais posso adicionar? O 1? Muito bem. E isso quase ninguém percebe isso. Por quê, Jefferson? Eu tenho de 1 para 2, é de 2 para 1, então eu preciso de 1 para 1. Isso é transitividade, tá? Não, ok? Eu preciso dessa, porque aqui um caminho 1 para 2, 2 para 1, então você precisa do caminho 1 para 1. Com dois elementos. Sim, porque a transitividade, mesmo que a gente usou 3 variáveis x, y, z, isso não proíbe que às vezes seja igual com x, ou todas iguais. Beleza? O que mais? Só. Como? 7 só quando ele disser que estava lá. Não, 5, 7 ainda não consigo botar ela, certo? Então, agora eu botei todas as primeiras testemunhas. Então, vamos realmente botar esses caras aqui, certo? E agora eu vou fazer a pergunta. Não é transitiva. É transitiva? Não. Por quê? Porque as novas setinhas que adicionei criaram novos caminhos que antigamente não estavam lá. Então, agora, por exemplo, tem um caminho 5, 8, 7. E agora é óbvio que falta essa setinha de 5 para 7. O que mais falta? Só. Só? Eu duvido. Mas talvez. Alguém? Fechou. Fechou mesmo? Oh, gostei. Pensei que tinha um exemplo melhor. Ok. E agora a pergunta. Vamos ler. Se eu pintar ela tão preta também. Está transitiva? Tá. Isso não criou nenhum caminho que não existia antes, certo? Então, pronto, chegamos a um ponto que ela é transitiva. Eu espero que com essa ideia dá uma intuição de o que seria um fecho. Então, a intuição não serve como definição, então eu vou querer cobrar. Como vou definir formalmente esses 3 fechos? Reflexivo, simétrico e transitivo. É como a transitividade, o fecho transitivo foi o mais interessante, ele tem a definição mais interessante também. O fecho reflexivo é o mais fácil para definir. Como vou definir? Vamos usar essas notações. Essa está morrendo. Vou pegar o Rzinho aqui.
para ser o fecho reflexivo da R. Ah, esse está morrendo também. O fecho simétrico da R. Aí. Não sei se é melhor ou não, mas enfim. Ok. E o fecho da... Vamos começar com esses dois que são fáceis. Como vou definir então? O que significa? Qual relação é essa? Vai ser igual a R ou identidade de R. Certo. E então uma maneira, Vitor falando, seria a R ou escolhem o símbolo que vocês gostam da igualdade. Certo? Ok. Mas se alguém acha isso esquisito, direito dele, vamos definir isso com outra maneira. Como eu vou definir em geral uma relação binária, vou falar o x, r, rzinho com y, se é somente se. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. O x, rs com y, se é somente se. Eu quero alguém falar o que acontece do outro lado. Moisés. Como? Y igual x igual a y. E pronto. Bem, vamos ver qual o problema com isso. Se eu pegar essa como definição do fecho reflexivo e aplicar nessa relação que comecei aqui, eu vou ganhar todos os redemoinhos que eu quero ganhar, mas eu vou perder todas as setas que estavam presentes lá. Faz sentido isso ou não? Não. Ok, obrigado. Vamos voltar. Vamos seguir a definição de Moisés. Ele falou, o x, rzinho com y, se é somente se o x é igual com y. E vamos aplicar essa definição para achar o fecho reflexivo dessa R. Então, o x, rzinho com y, se é somente se, o x é igual com y, seguindo essa definição. Ou seja, no R reflexivo R, essa setinha tem que ser apagada, porque 1 não é igual com 2. E essa também, e essa... E todas essas têm que ser apagadas, porque a definição que a gente tem agora para o R reflexivo está falando apenas iguais. E vão ser adicionadas todas essas. Beleza? Ou seja, se eu pegar essa como definição de fecho reflexivo, eu joguei fora setas. Eu não quero jogar fora setas. Como posso corrigir essa? Ou x, r com y. Vamos pensar por quê. Uma coisa... relaciona com outra no fecho reflexivo da R, se é somente se, são duas possibilidades. Ou porque ela já estava relacionada por causa da R, ou porque ela é o próprio x. Então, essa definição realmente vai adicionar, por causa dessa parte, os redemoinhos que faltam, e não vai esquecer as setinhas que já estavam lá por causa dessa parte. É interessante pensar nisso bastante, porque é um erro extremamente comum. Não? Moisés não é nem o primeiro nem o último que pensou nessa ideia. Por quê? Porque quando você quer definir uma coisa, você está ansioso para falar o que vai ser adicionado, certo? Sim, mas se você não botar essa parte, você vai perder as setas que já estavam lá. Faz sentido? Faz sentido? Mas ok. Pensando nisso agora, vamos definir com mais cuidado o fecho simétrico. O x, rzinho com y, se é somente se. O x, r normal com y. Ou x, aí R aumenta mais C. Não preciso disso não, né? É mais fácil, certo? Poderia fazer x, r inversa de y, mas é mais tranquilo escrever desse jeito. Outro erro comum, que felizmente ninguém fez aqui, seria, em vez de o, botar i. O que vai acontecer se eu botar i? Certas setas vão ser apagadas e vão ficar apenas as setas que já estavam bidirecionais, vamos dizer. Bem, ok. E o que falta agora, a coisa mais interessante, como definir o x R transitivo de y. E isso não é tão fácil. Primeiramente, uma observação sobre as três propriedades que eu tenho aqui. Existe uma coisa muito legal se eu desenhar aqui uma relação. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho essa relação. Agora, se eu falar para alguém que seja R
essa relação, seja R uma relação reflexiva que tem esse diagrama. A gente não vai entender, você errou porque você esqueceu essas coisas. A gente vai entender que a pessoa que definiu nesse jeito e nos informou que essa é uma relação reflexiva, quis dizer que ele não botou todas essas coisas porque ele falou que ela é reflexiva, então ele não precisa botar essas setinhas, ele botou apenas as setas interessantes. Então, se eu sei que uma relação é reflexiva, isso me permite esquecer esses redemoinhos. E isso é muito útil porque eu não quero sujar meu diagrama com muitas setas implícitas. Faz sentido isso? Então, falando que seja R é reflexiva com esse diagrama, a pergunta é, a R relaciona 5 com 5? Sim, mesmo que eu não desenhei essa setinha, eu sei que ela é reflexiva, então pronto. E também a R relaciona o 4 com 3, por causa da setinha nesse caso. Ok. Agora a pergunta, como vocês entendem, o que é permitido fazer então se eu sei que a R é simétrica? Diz aqui se qualquer elemento. No meu desenho, quando eu desenho o diagrama interno de uma relação, se eu sei que ela é simétrica, o que me permite fazer? O que isso me vai permitir fazer desenhando, Ivan? Você vai poder colocar duas setas. Como? Você vai poder colocar duas setas. Estão implícitas duas setas. Não, então, se eu não sei que é simétrica, que é o 7, 3 e o 3, 7, então eu vou precisar desenhar duas. Mas sabendo que ela é simétrica, isso me permite fazer o quê? Posso falar de decapitar as setas? Sim. Faz sentido? Porque ou botar elas com duas cabeças, ou até melhor, só botar linhas. Essa quis dizer o quê? Que o 4 é R com 3 e o 3 é R com 4. Faz sentido? E agora uma pergunta. Se eu sei que uma relação é transitiva, o que isso me permite fazer? Todos os elementos Como? se conectam. Como? Todos os elementos se relacionam. Não todas se relacionam. Por exemplo, se eu pegar o fecho transitivo dessa, o 5 não vai relacionar com ele. Sabe que... Calma, mas ela é simétrica? Continua sendo simétrica? Não, eu sei apenas que ela é... Sim, vamos dizer que eu sei que ela é reflexiva, é simétrica, é transitiva. Se eu sei as três coisas, o que isso me permite? Então o 4 é relacionado com o 7. O 7 com 4. Como? O 7 com 4 e 4 com 7. Não, peraí, vocês não entenderam a pergunta. Realmente, se eu sei tudo isso, eu sei que o 7 relaciona com 4, o 4 com 7, o 8 com 8, o 6 com 6 e por aí vai. A pergunta é... Como? Ela é equivalente. Ela é uma relação equivalente, você poderia deixar sem nenhuma setinha. Nenhuma setinha? Mas como vou desenhar então essa... Vamos dizer que eu quero desenhar essa coisa. Que o 1 com 2, o 2 com 1, cada um com ele mesmo, o 4 com 3, o 3 com 4, o 3 com 7, o 7 com 4, o 4 com 7, toda essa coisa. Falando para alguma pessoa que, essa relação é simétrica e transitiva, qual seria a maneira mais fácil para denotar todas as setinhas possíveis, sem botar setinhas, certo? Porque eu quero evitar setinhas. Se eu sei que ela é reflexiva e simétrica, isso já me deu muita liberdade. Não botei nenhum redemoinho, não botei nenhuma cabeça nas setinhas, beleza? Desenhei menos. Mas se eu sei que ela é reflexiva, simétrica e transitiva, como poderia desenhar de uma maneira diferente que vai dar toda a informação que eu... Como? Eu diria que ela é total. Duas setinhas com um asterisco. Duas setinhas com um asterisco assim, mas não estou entendendo nada. A pergunta é... Se eu já tenho a informação que a relação é reflexiva, simétrica e transitiva, qual o mínimo esforço que eu posso fazer para denotar essa relação? Então, vou copiar essa. Eu vou dar a resposta e vocês vão concordar comigo. Vou botar nenhuma setinha nesse caso. 1, 2, 4, 3, 7, 8, 5, 6. Se eu sei que a R é reflexiva, simétrica e transitiva, eu posso falar, ei, a R é essa aqui. O que aconteceu aqui? O que quis dizer isso, se ela é transitiva? Isso quis dizer que o 4 com 7 também. Eu tenho essa coisa também. Certo? E se eu tivesse essa coisa também, por exemplo, eu saberia que isso também. Ou seja, se eu tenho essas três, basta apenas grupear esses caras com os relacionados e pronto. A gente vai voltar nessa ideia depois. Bem, como? São os relacionados.
Aí, no caso, quando você sabe dessas três, cria esses grupos. Se eu sei essas três, eu desenhar essa coisa, é como se eu dei todas as setinhas possíveis. O 4 setinha com 7, sim. Porque ele está no mesmo... O 7 setinha com 4 também. O 4 com 4 também. 4 com 3, 3 com 4. Essas três criam, Um segundo. Fale. criam esses agrupados. Não, estou falando que se você sabe que a reflexiva simétrica intransitiva é desenhar só isso já determinou a relação. Não tem nenhuma ambiguidade aqui. Você já sabe quem é relacionado com quem. Só com esse desenho que não tem nenhuma setinha. Faz sentido? Jefferson? Não sei se eu estou pensando muito inchante, mas eu vejo isso como uma ideia de diagrama de Venn, da relação do... Não. Esqueça o Venn. Esqueça o Venn. Só em relação à visualização, a saber que Não, porque toda a ideia do Venn é querer mostrar as operações entre conjuntos. Aqui não tem, aqui tudo vai ser disjunto e não. fora conjunto, só em relação a... Tá, tem ciclo, certo? Mas a similaridade entre Venn aqui, eu acho que não tem nada mais similar. Bem, voltando. Como vou definir a transitividade X? O fecho transitivo da relação E. Ideias? Eu quero errar primeiro, para chegar no... O melhor processo para acertar é errando. Ok. Muito bem, existe. Wzinho. Tá o quê? R normal, certo? RW. Ou WR. Ou I. Ou I. I. WR. RY. Quem concorda? Obrigado, Vitor. Tá faltando. O que está faltando? Tá faltando relacionar o X com Y. Não, ele falou que o X se relaciona com essa relação nova com Y se existe W tal que Tá lá. completo. Tá completo. Concordamos agora com o Vitor? Opa, mãos. Fale. Ele não tem que fazer agora as interações? Pois é, tem um problema que tem a ver com interações. Aí, na verdade, esse é um motivo bom para chegar a falar: ei, será que faz sentido definir interações? Porque tu já sabes as interações, mas a gente ainda não sabemos que interações, e agora é um motivo bom para ver. O que é isso, na verdade? Tudo isso aqui tem um nome. Interessante a psicologia, porque aqui é um erro muito comum, e obrigado, Vitor, porque exatamente o que eu queria ouvir agora foi isso. Toda essa afirmação, como tem um jeito para denotar essa afirmação? Qual é esse jeito? Bem, vamos voltar e vamos pensar. Se eu tenho essa muito simples relação, certo? Se eu tenho essa relação, eu sei com minha cabeça qual eu quero ser o fecho transitivo dessa relação. Quem vai dizer para mim quais são as setinhas que eu preciso adicionar aqui? De 1 para 4. De 1 para 3. Por causa dessas duas, certo? Por causa dessas duas, de 1 para 4. Tem outra? 2 para 4. De 2 para 4 por causa dessas duas. Sim. Ok. Mas, se eu aplicar essa definição fielmente, sem olhar para o meu coração, qual vai ser? Então vamos ver essa coisa que eu desejo, essa coisa inicial. Quero ver o que acontece se eu seguir a definição de Vitor. Qual vai ser as setinhas que eu tenho aqui? De 1 para 3 é de 2 para 4. Então, a primeira observação é que eu perdi setinhas, certo? Então, uma coisa melhorada que eu posso fazer é, peraí. Então, realmente aqui preciso fazer o quê? O X, R com Y. Nesse caso, não vou perder setinhas. Mas, nesse caso, eu vou ganhar apenas essas. Que essas duas. Está faltando uma importante, né? Essa. 1 para 4. Agora vou voltar. Você já tinha suficientemente tempo para pensar nessa pergunta. Toda essa afirmação, como de maneira fácil para denotá-la? A gente tem uma notação, Anderson? X, R, bolinha R. Pois é. X, R, bolinha R com Y. Existe bichinho tal que é o X, R com esse bichinho e esse bichinho com Y? Isso quis dizer que o X roll com Y.
essa definição de composição. E essa, agora que começamos a pensar nas interações, qual o problema aqui? Se eu parar com essa definição, é como se eu botar as primeiras setinhas e depois não me perguntar de novo, ei, será que virou transitiva? Só botar as primeiras e parou. Mas assim que eu boto a primeira, eu preciso continuar fazendo isso até... Porque pode criar mais. Pode criar mais. Ou seja, uma definição aqui intuitiva seria definir isso como se o x n vezes, e agora não posso parar aqui porque esse n nunca foi declarado, para algum n, se existe um n, existe nzinho natural, tal que o x, com certas iterações, certo? Do r vai para y. O problema é que eu não defini isso e agora é uma chance ótima para definir essa coisa. O que significaria, então, tudo isso obviamente eu vou querer denotar desse jeito, certo? E a pergunta é, como vou definir isso? Desse modo aqui. Não, peraí, esse é o r bolinha r. Eu quero definir o r elevado a n. Para qualquer n. Como? X, R, elevado a N, Y. Certo. Para algum N. Não, se somente C? Não, mas para algum n o que tu vai dizer aqui? Você vai dizer isso. Qual o problema com isso? Aqui tem um crime. Qual o crime aqui? Por que não posso usar isso como definição mesmo? Qual o problema? Poderia botar isso, se somente se isso, n vezes, certo? Qual o problema? Como? Isso quer dizer 3 pontinhos? Sim, os 3 pontinhos são o meu problema. Mas eu sei, espero que tenha uma certa maturidade agora para falar aí, esses 3 pontinhos. Como? Vamos usar em função. Pois é. Então, como vou definir isso? Qual seria a primeira? O x, r0 com y? Seria? Não, peraí, reflexividade não é uma relação. Reflexividade é uma propriedade de relação. O fecho reflexivo. Não seria o fecho reflexivo aqui? Seria quem? A igualdade, x igual a y. E vamos lembrar, realmente, a identidade. Qual bicho bota lá a potência zero? O elemento neutro, a identidade da minha operação. O Vitor tinha essa. Já percebeu que a identidade da operação bolinha nas relações é a equação, a igualdade. Realmente é. E o próximo, vou pegar uma bolinha. Como? X, R, bola, R, Perfeito. E a única opção, a única escolha que Bledson fez foi escolher o n na direita ou na esquerda. E como vocês imaginam, a gente, na verdade, isso já foi o exercício que a gente fez nas funções. Não importa, assim que você tem uma operação, se ela é comutativa, que não é ainda mais fácil, mas basta ser associativa e ter uma identidade e já é garantido que não importa a n. Isso é um exercício muito bom para a indução. A gente vai voltar nisso na unidade 2. Ok. Bem, então, com essa ideia realmente seria... agora vamos definir isso formalmente. Existe n natural tal que... pronto. Mas assim a gente precisou definir as iterações das relações primeiro. Bem, perguntas? Ok, estamos cansados, espero todos. Mesmo assim, e talvez pedagogicamente não é a melhor coisa de fazer, mas vamos acordar, vamos relaxar um pouquinho, porque agora vamos entrar no assunto mais importante dessa parte.
Então, respirar, certo? Ok. Vou começar com um exemplo bem tranquilo. Vou entrar aqui nessa sala, vou ver vocês. Eu vou fixar na minha mente uma certa propriedade. Por algum motivo me importa muito o estado, vamos dizer, a cidade de cada pessoa que nasceu. E eu vou definir uma relação R. Eu vou falar o R de XY, se é somente assim, X nasceu na mesma cidade. Ajuda, é com ou de? De Y? É mesmo? Sim. Falaria com, enfim. Então, isso define uma relação, certo? Binária. Mas eu peguei uma propriedade, a cidade que alguém nasceu, e isso acho que é suficiente para concluir rapidamente que essa relação que eu defini é reflexiva, simétrica e transitiva. Infelizmente, Henrique já foi que ele falou essas três. Essas três propriedades, então, aparecem várias vezes juntas e vale a pena estudar as relações que têm as três propriedades. Vamos ver. Assim que eu fixei uma propriedade, cidade de nascimento, é óbvio que essa relação é reflexiva? Sim, para ela não ser reflexiva, eu preciso achar uma pessoa que ela nasceu em diferente cidade do que ela mesma nasceu. Tá? Não, seria impossível fazer isso. Se eu fixar então essa cidade, é impossível que Juliana nasceu na mesma cidade com Igor, mas o Igor não nasceu na mesma cidade com Juliana. Também é simétrica. E eu acho que é bem óbvio também que se Ju nasceu na mesma cidade de Igor e Igor na mesma cidade de Victor, é óbvio que Ju nasceu na mesma cidade de Victor. Tá? Então, assim que eu vou ter uma ideia de uma propriedade, sei lá, fixada lá na minha mente, chegam essas três coisas de graça. Se eu falar, não vou falar na mesma cidade, mas no mesmo ano, também, automaticamente, reflexiva, simétrica, transitiva, faz sentido? Ok. Então, eu posso, se eu definir essa relação de cidades, eu posso falar para vocês, separam os relacionados entre si. Quero ver grupinhos, onde cada grupinho tem relacionado só. Isso vai separar vocês em certos grupos e faria sentido chamar cada grupo pela cidade. Aqui, sei lá, tem Natal, sei lá, Mossoró, Atenas, sei lá o quê. João Pessoa, por aí vai. Certo? Faz sentido? Ok, isso acontece. E isso vai separar vocês num certo agrupamento, vamos dizer. E quero ver que propriedades eu posso falar sobre esses grupinhos. Primeira pergunta, pode ser algum grupinho vazio? Como? Defina uma cidade que não nasceu ninguém. Não, mas eu falei, separem-se. Não pode ser vazio, certo? Pergunta, pode ser que alguém aqui ficou fora? Sabe aquele negócio de jogar esportes que a galera que não gosta de esportes fica sempre fora, a última, ninguém quer jogar com essa pessoa e tudo mais? Aí a pergunta é, se eu falar para vocês aí, separem com essa relação, tem possibilidade que alguém vai ficar fora de todos os grupos? Até eu, que sou a única pessoa que nasceu em Atenas, eu estou nesse grupinho das pessoas que nasceram em Atenas, certo? É Singleton, mas tá, não fiquei fora, certo? E com certeza tem mais, eu espero que tem mais pessoas que nasceram numa cidade que não tem mais Singletons aqui, eu espero. Mas enfim, que mais propriedades tem? O que acontece se dois grupinhos são disjuntas? A pessoa não pode participar. 2 a 2, certo? Se eu sei que Vitor pertence num grupinho e Vitor também pertence num outro grupinho, isso quer dizer que toda essa coisa, grupinhos são o mesmo grupinho, certo? Assim que você tem essa coisa aqui, como um cara pertencendo nesse grupinho, o mesmo cara está num outro grupinho, na verdade, realmente isso é só um grupo só. Faz sentido? Ok. E o grupo Singleton? O quê? O grupo Singleton. Não, nesse caso, o Singleton, se eu pegar o Singleton, não vai ser um grupinho aqui desses, por quê? Porque... Desse daí não. tá, certo. E no Singleton também tem essa propriedade, certo? Exato. Ok. Então a gente viu que assim que você tem uma relação de equivalência, o nome disso
Eu esqueci de falar, relação de equivalência. Relação de equivalência é uma relação que tem essas três propriedades: reflexividade, simetria e transitiva. Então, se você tem uma relação de equivalência num conjunto, ela separa os membros do conjunto em certos grupinhos. Num jeito bem natural. Os relacionados juntos e quem não é relacionado fica fora. É assim a ideia. Bem, mas eu posso entrar aqui sem falar nenhuma regra que eu tenho na minha mente, nenhuma propriedade. Nasceram na mesma coisa, na mesma nacionalidade, têm a mesma altura, sei lá o que, têm o mesmo pai, não importa. Essas são todas as propriedades que eu vou declarar e vocês vão se separar com essas propriedades. Mas talvez eu vou chegar aqui sem falar nenhuma propriedade. Vou falar, ei, vocês 5 aqui juntos, vocês 10 lá juntos, você sozinho e o resto juntos. E eu sozinho também. Pronto. O que eu fiz? Eu nos separei numa maneira parecida com essa, só que agora parece que eu fiz uma coisa bem mais geral, bem mais liberdade, porque se alguém chegar aqui e ver esses grupinhos, talvez os grupinhos anteriores, se ele conhece onde vocês nasceram, vai falar, ah, tá, então ele separou eles por cidade. Se ele sabe qual é o time, o clube de futebol que vocês torcem, sei lá, vai falar, ah, então é por torcidas de grupos, de times. Beleza? Mas se eu separar vocês num jeito que parece meio aleatório, ele vai chegar aqui e vai falar, ok, então, sei lá, o professor é meio doido, separou eles de uma maneira bem aleatória. A pergunta é, então, dos dois processos, qual processo parece mais geral? O segundo, certo? Porque o primeiro, eu estou pensando numa relação de equivalência, eu estou usando essa relação de equivalência para criar uma partição, como a gente fala. Então, partição é quando você tem um conjunto e você separa ele em grupinhos, então forma que nenhum deles é vazio. Se você unir todos eles, você vai pegar o conjunto inicial e eles são de juntos 2 a 2. Então, parece bem mais, um processo bem mais geral, bem mais livre, se vai falar, ei, você pode particionar sem explicar nada, sem dar nenhuma relação de equivalência. Só que essa é apenas uma maneira para nos enganar, e o que eu quero argumentar é que, na verdade, tudo junto aqui, vamos chegar nessa conclusão. Hoje é uma conclusão extremamente importante, a coisa mais importante para essa unidade, essa parte dessa unidade, desse minuto. Temos relações de equivalência e temos partições. Relação de equivalência é partição. Num conjunto A é partição de um conjunto A. E o que precisamos entender bem nessa parte é que as duas coisas são dois lados da mesma moeda. Ou seja, mesmo que pareça, com a maneira que eu tentei apresentar isso para vocês, mesmo que definir partição parece um processo mais geral, na verdade não é. Cada vez que você tem uma relação de equivalência num conjunto A, ela gera uma partição A, ela define uma partição A, e vice-versa, isso é importante. Cada vez que você tem uma partição A num conjunto, uma partição num conjunto A, isso gera uma relação de equivalência. E a pergunta é, quero definir essa ida e essa volta, junto com vocês agora. Então, vamos ver o que realmente precisamos provar. E entender. Eu tenho um conjunto A, certo? Eu vou trocar para vermelho, porque outra vez esse preto funciona. Vamos lá. Ok, acho que dá para ver. Tem um conjunto A. Uma relação binária nele. Peraí, então uma ideia seria como uma relação de equivalência minhoquinha. A gente usa bastante essa minhoca para denotar uma relação de equivalência. Relação de equivalência minhoquinha no A. Quero ver como isso me permite definir uma partição no A. Como vou fazer isso? Isso deveria ser óbvio, porque isso... Eu tenho que mostrar que essa relação de equivalência ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Certo? Se eu mostrar isso... Qual seria... Não, peraí. Você não precisa mostrar isso. Você já tem uma relação de equivalência no A. Então ela é... E a pergunta é como você vai definir uma partição no A. Então você sabe que essa relação é reflexiva, simétrica e transitiva. Teu objetivo é agora falar, ei, essa coisa defina essa partição no A. Qual vai ser essa partição que ela defina? Pegar no power 7A.
ela vai ser um subconjunto do power CDA, porque ela é uma coleção. Se essa coisa aqui é do teu A, uma partição parece assim, certo? Aí, cada uma coisa é subconjunto de A, então é um certo subconjunto do power CDA, mas não todo. O que você precisa para ter uma partição, você precisa dessas três coisas que eu falei. Nenhum conjunto pode ser vazio, a união de todos os conjuntos tem que ser o próprio A, e eles têm que ser disjuntos 2A2. Três coisas. Então, a pergunta é como você vai definir a partição no A? Anderson? Tem que pegar um elemento X e todos que se relacionam com ele, faria para a mesma partição dele? Exatamente, essa é a ideia. A ideia é aquela que eu falei. Se relacionem com os relacionados e nada mais. Esse é o processo que eu descrevi, vocês entenderam bem? Aparentemente não, mas... É bem natural, se você tem a relação de equivalência, você pode definir a partição falando, ei, os relacionados juntos. O que eu falei antes, que me permite desenhar, omitir nos meus desenhos, se eu tenho reflexividade, simetria e transitividade. Só ciclar, botar os juntos e pronto. Ou seja, a relação de equivalência vai me dar uma partição. Bem, na verdade, tem o vice-versa aqui dentro. Então a pergunta é... Isso é com palavras de rua, certo? O que a gente fez. A pergunta é essa. Se eu tenho uma partição no A, porque como vocês concordaram comigo, parece, de partição para relação de equivalência, parece mais difícil. Moisés? Você poderia usar as propriedades agrupando ela com afirmações que se ela obedece a reflexiva e assimétrica ou a transitiva. Define que ele pertence a uma partição. Não, peraí. Eu tenho uma partição, vou chamar ela uma partição acaligráfica no A. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer que eu tenho uma partição no A? Quer dizer três coisas. Então, vamos lá. O A, que é um subconjunto do power CDA, é partição. Partição de A é uma partição. Uma partição de A, se é somente se. Quero descrever todo esse processo que eu falei. Então, primeiramente, a união de A é o próprio A. Segundamente, Os membros de A são disjuntos 2A2. Certo, vou botar isso 3. Para todo X, ou não para tudo, posso escrever aqui? O vazio não faz parte desse. Não é um desses conjuntos. E como tu falou? Essas são grandes, são disjuntos 2A2. É uma coleção. Os membros, tá? Vou escrever. Os. A caligráfica Ok. são disjuntos 2A2. Certo. São disjuntos 2A2. Então eu sei o que é uma partição. E agora o desafio é o seguinte. Seja A caligráfica uma partição no A, teu objetivo é definir uma relação de equivalência no A. Então, tem uma partição A caligráfica, beleza, eu falei? Mostrar uma relação que seja simétrica E reflexiva, certo? O meu primeiro objetivo é definir uma relação binária lá. E meu segundo objetivo é provar que ela realmente é de equivalência, tem três propriedades. Então, primeiramente, defina A. Vou chamar ela minhoca como um índice de A caligráfico, só para lembrar que ela vem do A caligráfico. Pelas. Como? Eu preciso falar quando é que o X relaciona com Y. Quando é que isso acontece? O que eu tenho nos meus dados, tenho acesso nessa partição, posso consultar essa partição. Jefferson. Eu fiquei com uma dúvida. Quando você estava falando de relação de equivalência, você disse que quando tem uma relação de equivalência, ela é dividida em partição. Quando eu tenho uma partição, já não é garantido que eu tenho uma relação. Não, isso que a gente está tentando descobrir, sim. Porque a direção de para cada equivalência gera partição é a ideia de sim, a partição onde cada um relaciona com os relacionados equivalentes. A intuição indica que sim, mas tem que provar, né? Na verdade, acho que isso é meio contraintuitivo, porque quando eu perguntei a vocês, ei, esse processo parece mais geral,
Quem respondeu falou que sim, parece mais geral. Só que a gente está provando agora que na verdade não é mais geral, é exatamente a mesma coisa. Se você tem uma partição, a mesma coisa tem relação de equivalência e vice-versa. E se você quer definir uma relação de equivalência, você pode, em vez disso, definir uma partição e vice-versa. A mesma coisa. São dois lados da mesma moeda. Agora a pergunta é como vou definir uma relação e depois vou precisar provar três coisas. Alguém? X e Y pertencem ao mesmo conjunto ao mesmo membro, que esse membro vai ser conjunto. De quem? Tá? É sim, da caligráfica. Da partição, quer dizer, é por isso que eu botei feminino. Como posso escrever isso com fórmula? Com que começa a minha fórmula? O x e o y pertencem no mesmo membro do A. Como vou escrever isso numa fórmula? Não. Existe. Essa afirmação começa como existe, mesmo que aqui não pareça a palavra existe. Como seria então? Existe o quê? Não vou falar ele azinho, nem A. Vou falar ele C. Existe um C, onde? No A caligráfico. Está o quê? O X pertence no C e o Y. Opa. O X pertence no C e o Y pertence no C. Essa coisa é essa coisa. É importante entender isso. Aqui tem escondido uma giste. Bem, tem esse açúcar sintático, sim. Tudo isso aqui, bem, poder falar o X e Y pertencem no C. Se eu escrever isso, eu quis dizer isso. Faz sentido? Sim. Bem, ok, eu defini uma minhoca, eu defini uma relação binária no próprio conjunto A, que é o que eu queria fazer, mas quem falou que ela é relação de equivalência? É o que eu preciso provar agora. Vou deixar a prova para vocês estudarem em casa. Vou deixar certas coisas, temos pouca mais coisa para ver ainda hoje. Estamos ok com o tempo? Estamos, eu aplico, vamos fazer agora. Só quero resumir esse assunto porque é o assunto mais importante. Ok. Temos então dois conceitos bem diferentes. Uma relação muito legal, chamada relação de equivalência, uma família de relações, que é a relação de equivalência se ela é reflexiva, simétrica e intransitiva. E assim que eu tenho um conjunto e uma relação de equivalência, essa relação determina uma certa partição. Qual? Os relacionados juntos. Separam em grupos, isso é uma partição. O que quer dizer partição? Tem essas três propriedades. E eu preciso provar essas três propriedades. Isso é o homework mais importante para a próxima vez, que é quarta-feira é feriado. Vou botar bastante trabalho para fazer. É provar que se você começar com uma relação de equivalência e definir essa coleção de conjuntos do A, ela realmente é uma partição. Você, com as três propriedades de relação de equivalência, você pode provar as três propriedades para provar que realmente é partição. E vice-versa, o que a gente começou a fazer aqui, se você começar com uma partição arbitrária, sem saber como que ela foi criada, o que a pessoa que definiu essa partição estava pensando, ela define uma relação de equivalência, a relação de equivalência induzida por essa partição, e é essa aqui, e agora falta provar três propriedades. Só que nessa direção eu tenho essas três sobre meu A caligráfico. Então a ideia é que essas três coisas, mais ou menos, correspondem nas três coisas de relação de equivalência. Ou seja, relação de equivalência é a mesma coisa, outras roupas para a mesma ideia de partição e vice-versa. Bem, vamos fazer o Plicker, que infelizmente essa sala hoje não tem internet. Não tem internet aqui, então eu vou precisar usar o Wi-Fi. Vocês não vão ver os nomes, eu vou fazer direitinho para todo mundo ser escaneado. Jefferson, fale. Qual é a diferença na parte da organização dos grupos, como você falou? Quando, por exemplo, aqui nós nascemos na certo. área, eles nasceram em outro.
E quando você chega, ele manda separar os grupos. Qual é a diferença de um grupo para outro? Se você olhar, chegar aqui e ver as partições sem saber como nenhuma das duas foi criada, são duas partições diferentes e pronto. Agora, se você num caso, no jeito que eu introduzi esse assunto, que acho que é legal ver nesse jeito, é que no primeiro caso, você tem uma regrinha, vamos dizer, ou cidades, você sabe como que elas foram separadas. Então, se alguém chegar aqui e começar a dividir aleatoriamente, você pode falar, ei, você não pode fazer isso, você precisa dar uma regrinha. E a ideia aqui, essa regrinha que o Bledson falou aqui, ou não lembro muito, sei lá quem, ok, você quer regrinha? Beleza. 2 pessoas vão ser relacionadas se vou definir ela desse jeito. Ele relaciona com ele com ele, ele com ele com ele, pronto. E ele com ele, ela e ela com ele, pronto. Ou seja, se você tem uma partição, você pode forçar a barra e criar uma relação de equivalência consultando essa partição. Mesmo que ela não vai ter uma descrição bonita de mesma cidade, mesma altura, mesmo ano, você pode falar, o que eles têm que relacionam, estão no mesmo grupo que eu pensei. Essa é a ideia. Bem, vamos ver qual é a pergunta do Plicker. Que infelizmente o Plicker mudou tudo. Bem, como eu falei, aí vou escrever essa coisa. A pergunta é como importa a ordem dos fechos. Aí, vamos lá ver. Especificamente, o que me importa aqui são esses fechos. Agora eu denoto o fecho transitivo assim, o T de coisa, e o fecho reflexivo assim, o R de coisa, e o fecho simétrico assim, o S de coisa. Ok? Em vez de botar essas letrinhas lá. Então, eu tenho uma relação binária R, num certo conjunto A, e estou perguntando se eu posso concluir, primeiramente, que o fecho transitivo do fecho reflexivo da R, será que isso é a mesma coisa com o fecho reflexivo do fecho transitivo da R? É a pergunta que alguém realmente fez aqui, não lembro se foi sobre essas duas. E a segunda é, o transitivo do simétrico é a mesma coisa do simétrico do transitivo? E eu não quero chutar, às vezes ainda não tem tempo para fazer. Temos pelo menos 3 minutos para pensar isso. As respostas são as seguintes. Apenas A1, B, apenas A2, C, ambas, e D, nenhuma. Claramente a pergunta é o que eu posso concluir, tá? Se existe um caso que deu certo, são iguais as duas, isso não quer dizer que eu posso concluir. Então, sabendo essas coisas, uma relação R num certo conjunto A, quais, se alguma das duas, eu posso concluir garantidamente? Se vocês pensarem com setinhas em um diagrama interno, mesmo sem escrever uma prova formal, com palavras e tudo mais, acho que dá para entender qual é a resposta certa. Criar um certo contra-exemplo, se existe alguma coisa que não é sempre válida, e se convencer que para um outro caso, talvez, sempre a ordem não importa. O que a gente viu juntos foi o simétrico e reflexivo. Então não é nenhuma das duas. A gente viu que o simétrico e reflexivo, fechar simétrica é botar as duas cabeças nas setas, fechar reflexivo é botar todos os redemoinhos. Não importa a ordem que você vai fazer, porque... O que começa a importar talvez a ordem é a transitividade, porque a transitividade, assim que vão ser criadas novas setas, talvez você vai precisar tomar cuidado. Essas novas setas vão criar novos caminhos. Por isso, a transitividade é aquela que é mais interessante para ver como a ordem. Se importa a ordem. Vou esperar mais um minuto. Se alguém quer voltar já para sair, sejam bem-vindos, bem saídos, sei lá. Quem quer voltar, posso já escanear. Bem...
Um segundo. Pegou, Paulo. 1, 2, 3, 4. Toda essa fila pegou. Bledson, Gelli, Moises e Reno pegou. Jonathan pegou. Elma pegou. Ninguém quer pensar nisso, né? Ok. Carles pegou. Paulo, Ailton, Anderson. Roberto pegou. Pegou. Ivan pegou. Como? Ah, não. Eu escaneei você? Não. Então, não mostre porque você está na outra turma e você vai aparecer outra pessoa. Tem mais? Ok. Vamos fazer um time out para então todo mundo obrigatoriamente vai passar porque para terminar mesmo a. Porcentagem de acerto. Como? Porcentagem de acerto. Como? Porcentagem de acerto. A porcentagem eu preciso fechar para ver. Então todo mundo votou? Sim? Felipe? Sou Felipe. Ok, vamos ver. Porcentagem dos certos. 40%. Pelo menos 40% acertou. Pelo menos não é perto do 25%, que é a pior coisa. Ok, deixa isso para pensar mais em casa e a gente volta a conversar mais na sexta-feira. Eu vou avisar sobre a prova Calma, até amanhã. calma. Quer que eu avise no último minuto mesmo? Não, tá. Não, vai ser ou sexta mesmo ou segunda-feira, não tem como. Vamos ver. Bem, vou botar também bastante homework, praticamente todas as perguntas que a gente encontrou. Vamos malhar bastante. Como? A resposta? Não, nem lembro. É uma das duas. Mas é melhor pensar em casa e provar, sem saber a resposta. Até mais.